Você vai abrir no meio assim a sua Bíblia, ó. Você abrindo no meio, vai dar no livro de Salmos. E hoje em especial, eu vou meditar no Salmo messiânico, Salmo 22. E eu gostaria de refletir com os irmãos, porque é um salmo com 31 versículos, mas é prazeroso, porque este salmo foi escrito 1000 anos antes dos acontecimentos. Como assim, pastor? Mesmo sendo alusivo àquilo que Davi estava passando no momento de perseguição com Saul, não se sabe determinar, e eu sempre tenho dito isso. Se você vai abrir a sua Bíblia no Salmo 22, é o salmo que nós vamos refletir nesta noite, e eu vou tomar como base para a nossa reflexão. Os irmãos sabem muito bem que nos 150 salmos há assuntos específicos. Nós temos salmos de instrução. Você pode pegar o salmo primeiro, é de instrução, é de orientação, e talvez seja um dos salmos, depois do 23, mais conhecido, né? Nós temos também como instrução o Salmo 19, o 39. Nós temos salmos de louvor. Peraí ainda, pastor, todos os salmos, os 150 salmos é de louvor? Teoricamente sim, na prática não. Por que teoricamente? Porque salmos quer dizer louvor, cântico. Mas nós temos salmo de louvor, nós temos salmo de instrução, nós temos salmo de ação de graça, nós temos salmo de confissão, nós temos salmo de confiança, nós temos salmo de angústia, nós temos salmo de aspiração, nós temos salmos messiânicos. E o que seria salmos messiânicos? É sobre o Messias. E este salmo, só para que você possa pelo menos guardar nas suas anotações, o Salmo 2 é um salmo messiânico, o Salmo 16 é um salmo messiânico, o Salmo 22 é um salmo messiânico, o Salmo 24 é um salmo messiânico, um Salmo 40, 45, 68, 69, 72, 97, 110, 118, todos esses salmos são messiânicos. E alguns chegam a perguntar: Davi sabia, quando escreveu este salmo, que ele estava falando do Messias? Não. Mas como é que Davi, 1000 anos antes do Messias vir, sofrer na cruz, falar sobre o sofrimento do Messias, e ele não saber? Não sabia. Quando nós lemos o Salmo 22, está falando da vida de Davi, do que ele estava passando. Mas quando você pega no Salmo 22, como é que diz o primeiro versículo? E você vai lembrar o fato ocorrido na cruz, porque foi um dos clamores de Jesus na cruz. Como é que diz o Salmo? Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um salmo, mas foi o grito de Jesus quando? Na cruz do Calvário. Não somente isso, mas o próprio Jesus disse bem claro: vós errais não conhecendo as Escrituras, porque de mim testifica. Não leste nos Salmos? Quem é que não lembra do diálogo com Jesus, daqueles 2 discípulos, Cleopas e o outro que não tem nome, no momento da ressurreição, no primeiro dia, quando eles saíram caminhando para Emaús? O que é que Jesus disse? Começou a mostrar para eles que era necessário que acontecesse. E aí diz assim, ó: mas os profetas diziam isso, a lei dizia isso, e também os salmos de mim testifica. Vamos ler especificamente alguns textos do Salmo 22, nós não vamos ler todo, mas para que você possa entender o raciocínio. Nós vamos ler o versículo primeiro. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Vamos para o versículo 7 e 8. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele
tem prazer. Versículo 17 e 18: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Versículo 27: lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. E por último, versículo 31: hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Gostaríamos nesta noite de dividir esse salmo em dois pontos específicos. Se você olhar pedagogicamente, este salmo é dividido em dois momentos. Poderemos dizer que o primeiro momento é o sofrimento do Cristo, e o segundo momento é a glória da sua vitória. No primeiro momento vai do versículo 1 até o versículo 21. O segundo momento vai do versículo 22 ao 31. Esta é a arrumação do salmo. Se você pegar de maneira pedagógica e você dividir, é exatamente isso. Quando Davi escreveu esse salmo, porque é um salmo messiânico, 1000 anos antes do acontecimento, do ocorrido. Outra coisa interessante, este salmo está falando das experiências de Davi no momento que estava sendo perseguido por Saul. Este salmo é um relato claro de alguém que estava sofrendo e que estava se sentindo desamparado. Davi em nenhum momento sabia que estava falando de algo futuro. Davi em nenhum momento sabia que estava falando do Messias. Davi em nenhum momento sabia que estava falando de alguém que havia de vir. Embora a Bíblia Sagrada toda ela é escrita de maneira bem clara para apresentar o Cristo, o Messias. Quando você pega na Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, há uma linha reta, não tem como ser diferente, porque quando você olha para o Gênesis, a primeira promessa que Deus fez ao homem, aquele homem que tinha caído, que estava agora afastado de Deus, sem comunhão, completamente desolado, o que fazer? Mas Deus fez uma promessa bem clara, olhando para o homem: da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Esta era a promessa. Vieram posteriormente os acontecimentos. No Gênesis, Cristo está de maneira bem clara prefigurado como a semente da mulher. Em Êxodo, que já é a saída do povo de Israel lá do Egito, e o que marcou o andar, a caminhada do povo de Israel foi o quê? Uma coluna de fogo para o quê? Aquecer e iluminar. Se você olhar bem claro, aquela mesma coluna que servia para clarear o caminho dos israelitas, servia de escuridão para os egípcios. Pode olhar que era assim. Diz o texto assim, ó: e a coluna de fogo à noite servia para iluminar, para que o povo de Israel não tropeçasse com o pé em pedras, mas também servia de trevas. Como é que pode uma luz ter dois momentos distintos? Luz é luz, mas a Bíblia Sagrada diz diferente, que aquela luz era diferente de qualquer outra coisa. E o povo de Israel durante 40 anos foi acompanhado por uma coluna de fogo. Que coluna era essa, pastor? Poderia ser Cristo? Com toda certeza, não tenho dúvida disso, porque Ele é, além da coluna de fogo que servia para aquecer o povo. Durante o dia nós temos o sol, e Ele se apresenta no Novo Testamento como o sol da justiça, que brilhará lá no novo céu e nova terra. Quando você pega Apocalipse capítulo 21, diz bem claro: e vi novo céu e nova terra, e não haverá necessidade do sol. Sabe por quê? Porque o sol da justiça brilhará eternamente. Louvado seja Deus. Quando você pega em Levítico, é a grande apresentação da lei. E qual é a figura central do Levítico? O sacerdote. E Jesus é o quê? O sumo sacerdote, conforme a linhagem de Melquisedeque. Não tem princípio, não tem fim. Quando você olha os outros livros, você vai para Números. Números é uma contagem de um povo, é uma contagem de guerreiro, é duas contagens que tem, uma na saída e uma na entrada. Sabe por quê? Porque ali também havia um exército. E sabe quem é o Senhor dos exércitos? Jesus, que é cantado nos Salmos também, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte. Quando você pega Deuteronômio, que é a repetição da lei, e o que está bem claro é da seguinte forma: a instrução
para entrar onde? Por na Canaã, a cidade prometida. E havia a exigência da obediência. Mas quando você vai numa linha reta, você tem Josué, que é apresentado como um comandante, aquele comandante que está na frente do seu povo. Você tem Juízes, que é o grande juiz, que com perfeição julga o seu povo. Nós tivemos 15 juízes, mas nenhum foi igual, sabe a quem? A Cristo Jesus como juiz eterno. Nós temos Ruth, que fala sobre o remidor. Quem é que não lembra disso? É a figura clara daquele que veio para remir. Aí nós temos 1 e 2 Samuel, que apresenta a história de Davi. E aí nós lembramos de quem? Do cego de Jericó. Quando clamou a Jesus, disse bem claro: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe o que é isso? A promessa bem clara quando Deus fez com Davi, disse: olha, eu vou fazer uma aliança contigo, e a minha aliança é eterna. Aí quando você olha para os 4 evangelhos, Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Quando você pega Lucas, apresenta como filho do homem. Quando você pega Marcos, apresenta como servo. Mas quando você pega João, apresenta como filho de Deus, aquele que não tem genealogia, aquele que não tem princípio, não tem fim, porque ele é o alfa e ômega, o princípio e fim, aquele que estava morto e reviveu e está vivo para sempre. Quando você pega o livro de Crônicas, meus amados, 1 e 2 Crônicas, é a história real, sabe de quê? Dos reis. E de todos os reis que vieram e estiveram na frente de Israel, jamais teve um, igual a quem? Cristo Jesus nosso Senhor. Mas pastor, e ele é rei, não tem como pensar diferente, sabe por quê? Porque no momento que ele entrou em Jerusalém, ele não precisou de um cavalo suntuoso. Todos os reis, quando entravam em Jerusalém, entravam num cavalo bonito, normalmente branco, e todos gritavam em alto e bom som. Era um exército que acompanhava. Mas quando Jesus entrou em Jerusalém, entrou montado num jumentinho, e sabe o que foi que gritaram? Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor. Todos gritavam: quem é este? Sabe quem é? É o Cristo Jesus nosso Senhor, aquele que veio para entrar não somente em Jerusalém, mas em nossos corações. Eu tenho alegria nesta noite de apresentar um Cristo, não um Cristo nos modos humanos, que precisa montar no cavalo e que precisa ter um grande exército. Sabe por quê? Porque ele é rei eterno, e os anjos, os arcanjos e os serafins estão todos eles subordinados ao Senhor. Por isso que ele disse a Pedro: Pedro, se eu quisera nesta noite, eu poderia pedir uma legião de anjos, e você ia ver qual o estrago que ia ser feito. Mas o meu reino não é daqui, Pedro. O meu reino é eterno. Quando você olha para Esdras, o grande legislador, aquele que veio, orientar, aquele que veio mostrar a lei, aquele que veio resgatar e animar o povo na volta lá da Babilônia, Jesus se apresenta como que? Aquele que veio para restaurar a lei, o templo e as ordenanças. Quando você pega Neemias, é aquele que veio restaurar os muros e tapar as brechas. Quando Neemias se apresentou, ele estava dizendo o quê? Haverá que um dia pisará, não aqui, mas pisará na cidade santa, e estabelecerá o seu reino que é eterno. Quando você vê um Esther, quem é que não lembra da grande Esther? Embora no seu livro não tenha o nome de Deus, mas não tem como desassociar, não tem como tirar, não tem como não ver a ação de Deus para libertar quem? O seu povo. Aí você entra no livro de Jó, mesmo sendo o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, mas você vê de maneira bem clara. Quem é que não lembra do capítulo 19, versículo 25? Eu sei que o meu Redentor vive. Quem é este Redentor, pastor? É Cristo Jesus nosso Senhor. No primeiro livro que foi escrito, que é o livro de Jó, não Gênesis, porque a Bíblia não está arrumada de maneira cronológica, não está arrumada por data de escrita, mas está arrumada por assunto. Quando você pega o primeiro livro, que possivelmente foi escrito por Moisés lá no deserto, Jó de maneira bem clara diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, em minha pele, ou sem a minha pele, eu verei a Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Aí quando você pega os salmos, não tem como não ver Jesus. É por isso que quando a gente vê um salmo desse, o salmo de número 22, porventura tem alguma dúvida? Porventura 1000 anos antes do seu acontecimento tem alguma dúvida? Quando você olha principalmente para esses versículos, como fugir dessa realidade, pastor? Quando você olha para o primeiro versículo, 1 e 2 do Salmo 22, o texto diz bem claro. Se você fizer um paralelo e você vai lá para o Evangelho, quando você pega, meu querido, Mateus capítulo 27, 46, é a oração de Jesus, é o grito de Jesus num tamanho sofrimento lá na cruz. Quando Jesus olhou naquele
naquelas densas trevas, irmãos, eu fico imaginando o sofrimento que Jesus estava passando. Você acha que foi por acaso que ele disse isso? O que estava escrito no Salmo 22? Jesus estava passando por 3 sofrimentos distintos, e ele passou por 3 sofrimentos distintos. O primeiro sofrimento foi o sofrimento carnal. Se os irmãos soubessem, diz o texto sagrado que lhe deram uma quarentena de açoites, dilacera a epiderme, fica tudo exposto, tudo que toca dói. Não somente isso, irmãos, você já imaginou puxarem de qualquer jeito, colocarem para carregar a cruz, arrastarem pelas ruas de Jerusalém, uma multidão que empurrava, era a euforia do povo, sofrimento carnal. Ele estava, diz o texto, conforme Isaías capítulo 53, não víamos formosura nenhuma nele, ele estava sendo moído pelas nossas iniquidades. A visão é a pior possível. Quando Mel Gibson, baseado em textos, baseado em relatos, estava com uma equipe muito grande de pesquisa, quando ele gravou, aquele filme, que eu confesso para os irmãos, eu assisti no cinema, mas é horripilante, é duro para se assistir. E ele chegou a dizer que ali não representa 60% do sofrimento que foi real. Você já imaginou alguém sendo moído completamente pelos meus e seus pecados? Sofrimento carnal. Não somente isso, veio o segundo sofrimento moral. Sabe por quê? Porque arrastaram. A coisa mais humilhante para um judeu, irmãos, era se despir completamente. Embora nas imagens a gente sempre vê Jesus como se estivesse com um fraldão, ele estava literalmente nu, arrastado pelas ruas de Jerusalém. Você sabe o que é? Não somente isso, mas alguém gritou em alto e bom som: não é rei, todo rei precisa de uma coroa. Você já imaginou? Faça um paralelo. Aquele Cristo que estava agora ali de joelho, perante algozes que gritavam em alto e bom som, mas que se pudéssemos transportar ele para o céu, onde ele pôde deixar, porque Isaías diz bem claro, quando Deus, olhando para a humanidade, não viu nenhum justo sequer, gritou em alto e bom som: quem há de ir por nós? Quem é que pode resgatar o homem? Ele se colocou à disposição, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele deixou um trono de glória, deixou uma coroa que até hoje nós não imaginamos como era. Ele deixou de ser rei por um tempo, agora em si estava ajoelhado diante dos homens, sendo humilhado, e disse: é rei, precisa de uma coroa, vamos tecer uma coroa. Alguém deu a providência e disse: vamos agora pegar alguns espinhos aqui, um arbusto. Alguns chegam a dizer que os espinhos que foram utilizados dava quase 11 centímetros de comprimento. Talvez se apenas tecesse ou confeccionasse e botasse devagarzinho, poderia até, mas alguém teve uma ideia brilhante. Todo rei precisa de quê? De um bastão, de um cetro. Qual é o rei que não tem um cetro para se apoiar? Diz o texto: se é que não tem cetro, vamos pegar uma cana. Pegaram uma cana. Alguém teve uma ideia mais ainda. Disse: e diz o texto assim, e com a cana, diga onde batia? Na sua cabeça. O que é que tinha na cabeça? A coroa de espinho. Você já imaginou, irmãos, aquele espinho entrando no couro cabeludo? Você já imaginou, irmãos? É o que a Bíblia diz. Alguém disse: não, se é rei, já tem uma coroa, já tem um cetro. Está lhe faltando, digo o quê? As vestes, que todo rei tem aquele manto felpudo, arranjado não sei como, mas arranjaram como escárnio, diz que colocaram. Você já imaginou, irmãos, uma costa dilacerada, ainda o sangue por coagular, no momento que você bota é como uma esponja, a depender do tempo que fica, gruda. Você acha que tiraram com jeito? Não, tiraram de qualquer jeito. Você já imaginou o que ele estava suportando? O que ele estava passando?
era o sofrimento carnal, era o sofrimento moral, estava suportando tudo isso por mim, que muitas vezes me acho que sou grande coisa, muitas vezes me acho que eu sou o bambambam, muitas vezes me acho que eu sou o rei da cocada preta, mas quando eu olho para o meu Cristo, que estava sofrendo em meu lugar, eu vejo a minha miserabilidade, eu vejo a minha condição de pecador, eram os meus pecados que estavam caindo sobre Ele. Mas o sofrimento pior ainda estava por vir. Levaram Ele para a cruz. Estava lá as 3 cruzes. E colocaram Ele. Estava com os braços abertos. E diz o texto assim, ó. Primeiro houve um grande terremoto. Foi a primeira reação. Primeiro aconteceu terremoto. Depois que por 3 horas houve densas trevas, não se enxergava um palmo além do nariz. Jesus olhou para aquele céu negro. Você sabe o que é, irmãos? Eu posso até dizer que naquele dia, se eu pudesse parafrasear, dizia que estava tendo uma revolta da natureza. Os elementos da natureza que em toda a sua constituição, desde a sua origem, viu aquele que estava na cruz, o criou. Você já imaginou a terra que pôde ouvir em alto e bom som lá no Gênesis, no primeiro capítulo, quando diz, e separou a terra seca? Você sabe quem foi que separou a terra seca? Aquele que estava na cruz. Foi Ele que estava na cruz, mas a terra naquele dia diz, eu não tenho prazer em receber pela primeira vez um sangue diferente. Eu estou acostumado a receber, o primeiro sangue que eu recebi foi de Abel, e numa sequência lógica de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, os profetas também da mesma forma. Mas então, nunca recebi um sangue puro, nunca recebi um sangue de inocente, e naquele dia a terra possivelmente tremeu por não suportar pela primeira vez. Era revolta da natureza. As trevas era como se o sol estivesse dizendo assim, eu brilho há milhares, há milhões e sei lá o que de anos, e sempre a minha função foi separar o dia da noite, a luz das trevas. Mas hoje eu não tenho o prazer de brilhar, porque hoje eu estou vendo aquele que no 4º dia disse, haja os 2 grandes luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite. E hoje eu não tenho prazer de brilhar. Hoje eu não posso brilhar, hoje eu não posso aquecer, hoje eu não posso dar o meu brilho. Eu vou sumir, eu vou desaparecer, porque eu não vou conseguir ver, olhar o meu Criador, aquele que me formou no 4º dia da criação. E naturalmente, quando o sol some, quem que aparece? A lua. Mas a lua também fez protesto, não vou brilhar hoje. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Ele criou o sol, Ele me criou e eu não quero brilhar. Mesmo que eu não tenha brilho próprio, mesmo que eu apenas reproduza um brilho do sol, já que o sol que fornece a luz para mim não quer brilhar, eu também não vou brilhar. Estava agora o que o Salmo diz, no versículo 1. Jesus olhar para o céu negro e ver, e estou parafraseando, a revolta da natureza. Ele diz em alto e bom som, em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani. E o Salmo diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo, por que me abandonaste? Se você olhar no versículo 1, o texto é bem claro em dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Era Davi escrevendo algo 1000 anos antes, irmãos. Este salmo é um salmo messiânico. Estava falando do Messias. Como eu me propus, irmãos, dividir esse salmo em 2 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 21. Se você olhar, conta em detalhes o sofrimento do Messias. Versículo 1 e 2, o Messias procura o conforto e a proteção de Deus, mas ele encara o sofrimento, porque ele estava sozinho. Ele foi abandonado, conforme Isaías capítulo 53 diz bem claro, todos olhavam para ele e não via formosura nenhuma, o abandonaram completamente. No versículo 3 até o versículo 5, se você olhar bem claro, mesmo eles não tendo a resposta, se você olhar bem claro no salmo,
mesmo ele não tendo a resposta, ele não perde a confiança em Deus. Se você olhar, o versículo 3 diz: contudo, tu és santo, e não me respondes. Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram o quê? Confundidos. Se você olhar numa sequência lógica do versículo 6 até o versículo 8, o Cristo foi desprezado e rejeitado pelos homens. Se você olhar a partir do versículo 39 do capítulo 27 de Mateus, mostra numa sequência lógica. Quem é que não lembra? Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam as cabeças. Sabe o que é que dizem? Confiou no Senhor, livre-o ele, salve, pois nele tem prazer. Se você olhar, irmãos, aquele Messias ou aquele Cristo, ele como ungido reconhece a presença de Deus durante toda a sua vida e pede a sua presença neste momento de tribulação. Por incrível que pareça, é um paralelo entre Davi e o Messias que estava por vir. Quando você olha do versículo 9 até o versículo 11, diz: contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Quando você vai mais adiante, do versículo 12 até o versículo 18, mesmo sendo uma linguagem de Davi, mas repare se não é uma linguagem messiânica. Versículo 12 assim, ó: muito estouro me cerca, forte estouro de Bazã me rodeia, contra mim abre a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera. Sabe qual é a imagem que me veio à cabeça, eu lendo esse texto e comecei a meditar? Foi naquele momento do Getsemane, irmãos, no horto, onde tinha pés, sabe de quê? De azeitona, fruto que se tira, digo o quê? O azeite. Você sabe como é o processo natural? Se coloca em prensa e moe, machuca, espreme até sair o azeite. Naquela noite, eu acho que é o ápice. Se você olhar, Jesus orava intensamente e o seu suor começou o quê? A se tornar em grandes gotas de sangue. Você já imaginou qual era a oração de Jesus naquele momento? Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O que ele estava pedindo, irmãos, não era a liberação da cruz, não. O que ele estava pedindo não era passar pela cruz, não. Não, ele estava em si pedindo a Deus que lhe desse força para passar naquele momento, porque o momento na Getsemane, não vou dizer que era pior do que a cruz, mas por que era terrível passar? Porque quem ia se aproximar dele, sabe quem era, irmãos? Era um discípulo dele, que ele escolheu como qualquer um outro. Você ser traído por um desconhecido se supera. Ser traído por alguém de longe é até superável, mas ser traído por alguém muito próximo, alguém que passou 3 anos e meio de alta confiança, tinha a bolsa, era ele que administrava as finanças daquele grupo dos 12. E aí é interessante, sabe por quê? Porque eu já falei aqui nessa igreja, volto a repetir para que vocês possam entender o raciocínio. Uma das últimas zonas a ser pesquisada na psiquiatria é a zona killer, que vem de serial killer. E aí os mais entendidos dizem que o ser humano, em 30 segundos de pressão, independente de qual é a situação, ele faz coisa que ele mesmo duvida, que ele pergunta até para ele: por que eu fiz isso? Onde um pai mata um filho, onde uma mãe mata um filho, onde um esposo mata uma esposa, e assim sucessivamente. Porque naqueles 30 segundos de pressão, ele muitas vezes não responde por suas ações. Jesus também passou por isso. Jesus naquele momento estava sendo moído, completamente moído. Mas quando Judas se aproxima dele, e o sinal que Judas deu para aqueles que iam com ele, aquela corja, diz assim, ó: aquele que o beijar, se aproxima de Jesus,
e o beija. E Jesus vira para ele. Você já imaginou? Vira para ele o quê? Amigo, o que vieste fazer? Você já imaginou, irmãos? Momento de pressão, e ele chamar de quê? De amigo. Numa demonstração bem clara, louvado seja Deus, mesmo cercado de toda tribulação, mesmo cercado de todas as angústias, mesmo cercado de aflição. É por isso que no Salmo 22 nos mostra para um Cristo, nos mostra para um Messias, nos mostra de maneira bem clara. Por isso que é um salmo profético, por isso que é um salmo messiânico, e estava falando claramente de um Messias. Quando você olha do versículo 1 até o versículo 21, é o sofrimento do Cristo, mas a partir do versículo 22 é a glória da sua vitória, porque começa logo assim: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai, glorificai vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-vos vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o louvor da grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Versículo 27, lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. E aí vai numa sequência lógica, e já notou como é que fecha? Pode reparar no versículo 31. Versículo 31 diz bem claro: hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão, foi ele quem o quê? Fez. Como é que diz a sua versão aí? Essa versão é atualizada. Como é que diz a sua versão aí? A última parte do versículo. Como é que diz? Hein? Tem uma versão em grego, irmãos, que eu acho interessante. Sabe como é que é a versão em grego? Que diz assim, ó: e tudo foi consumado. A versão em grego diz assim, ó: e tudo foi consumado. Aí nós temos que voltar lá para a cruz. Quando Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que na tradução diz: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe qual é a última palavra da cruz? Está consumado. Naquela hora ele estava dizendo: aquele homem que estava perdido, aquele homem que não tinha esperança, aquele homem que estava afastado, a ponte que foi quebrada, a comunhão que foi esfacelada, neste dia, nesta hora, restabelecida através do meu sangue, através do sacrifício perfeito. Naquela hora houve tamanho silêncio. Sabe por quê? Porque naquela hora tinha sido consumado. O silêncio foi profundo, irmãos. Você já imaginou os discípulos tirar o corpo? O que fazer naquela hora? Você já imaginou? O coração dos discípulos não sabia o que fazer. Não sabiam o que fazer. A tristeza era enorme. Você já imaginou? Se você levantar de 11 que ficaram dos discípulos, dos apóstolos, fora os outros que acompanhavam, você olhar assim: peraí, ainda, o que foi que houve? Acabou. Tiramos um corpo inerte, colocamos num túmulo, e agora despedir as mulheres: olha, vamos, cada um vai para a sua casa, porque o sábado começou. Você já imaginou, irmãos, aquele silêncio profundo? Você já imaginou um misto de desesperança, um misto de desilusão, um misto de frustração, um misto de que você 3 anos e meio, você abandona tudo para seguir um que agora estava morto, inerte? Você já imaginou, irmãos? Você tira bem claro, quando aqueles 2 discípulos, Cleopas e o outro que não tem um nome, eles começaram a projetar, eles começaram a planejar, eles começaram a fazer um projeto. A partir do momento da crucificação, eu posso até imaginar o diálogo dos 2: vamos voltar para a nossa terra, não tem mais jeito. E o que é que nós vamos dizer para a nossa esposa? O que é que nós vamos dizer para os nossos familiares? O que é que nós vamos dizer para os nossos vizinhos? O que é que nós vamos dizer para as pessoas? Olha, abandonamos tudo e viemos. E onde ele ia, nós íamos. Nós fomos por Samaria, nós fomos pela Galileia, nós fomos pela Judéia, nós fomos em tantos lugares, por Cafarnaum, e agora acabou toda esperança. Na sexta-feira à tarde, que já era o sábado judaico, hoje nós não vamos. Não, nós não vamos hoje. Sabe por quê? Porque ele pode nos pegar na estrada. Quem? Os observadores da lei. Na lei mosaica dizia bem claro que só podia andar 1 quilômetro, e de Jerusalém para Emaús é 18. Então vamos esperar terminar o sábado.
A gente vai à noite porque já é contado como domingo. À noite tem salteadores, e eles podem nos assaltar, mas nós não temos nada. E aí é pior, porque eles podem nos tirar a vida, porque vão nos matar, porque nós não temos nada. Vamos deixar para ir no domingo de madrugada. Tristeza, desilusão, desesperança, frustração, era o que aqueles discípulos carregavam. De manhã cedo, no domingo, possivelmente a notícia raiou. E qual foi a notícia? Vinda por mulheres, porque elas disseram: olha, o túmulo está vazio, houve alguma coisa. Nós encontramos até o hortelão, aquele que cuidava do horto, e nos diz: olha, não está mais aqui, e ressuscitou. Eles ouviram, mas não acreditaram. Sabe uma coisa? Possivelmente o diálogo de um com o outro foi o quê? Vamos para Emaús, vamos pegar caminho, vamos o que nós planejamos. Começaram a andar. Louvado seja Deus para sempre. Diz que Jesus, ao vê-los andar, diz que se aproximou e começou a andar juntos. Sabe o que, irmãos? Começou a andar junto e puxou a conversa. O que é que vocês estão conversando? E aí eles viram assim: você é estrangeiro, você não sabe o que houve? É o assunto em todas as conversas, é o assunto em cada esquina. Nós não sabemos nem mais o que fazer, nós estamos voltando para Emaús. Aí diz o texto assim, ó: e Jesus começou a explicar para eles. Não era isso que estava escrito lá nos profetas? Não era isso que estava escrito na lei? Não era isso que estava escrito nos salmos? Possivelmente ele lembrou desse salmo. Não era isso que estava escrito no salmo? Não tinha numeração, mas um dos salmos é o 22. E diz o texto que eles passaram o dia todo andando com Jesus, e sem saber que era quem? Jesus. Aí chega na entrada de Emaús, 18 quilômetros depois, estava vendo já Emaús aí à frente. Jesus fez menção de continuar o caminho. E aí agora eles fazem um convite inusitado que até hoje eu não entendo, por mais que eu pesquise na Bíblia. Como assim, pastor? Quando eles saíram, abandonaram tudo. Você já imaginou alguém que abandona tudo, mulher, filho, que você imaginar, voltar com a maior cara de pau e ainda convidar alguém? Eu fico bobeiriço, porque diz o quê? Fica conosco, Senhor. Se ele não tinha garantia nem para eles, como é que estava convidando alguém? Fica conosco, Senhor, né? A noite está se aproximando, o dia está embora. Aí Jesus até ele. Eu acho interessante, Jesus vai o quê? Entrou com ele. Aí entrou. Irmãos, são diálogos que a Bíblia não diz. Diz que eles chegaram na casa. Não, eu lhe garanto que não tinha faixa, não tinha banda de música, eu lhe garanto que não tinha sogra, não tinha mulher para estar enchendo o saco deles ali. Sei que eles entraram. Não sei como foi o processo. Aí diz que Jesus pegou assim, ó, o pão, e disse assim, ó, e tendo dado graças, o partiu. E aconteceu algo inusitado. Diz o texto assim, ó, e os seus olhos abriram, e eles perceberam que era o Senhor. E diz assim o texto, e Jesus desapareceu. E agora um olhou para o outro e diz, bem eu sabia, porque nessa viagem toda, foram 18 quilômetros de Jerusalém até Emaús, o nosso coração ardia, o nosso coração palpitava, o nosso coração batia mais forte, era Ele. É por isso que Ele estava lembrando de nós aqui nesse salmo. Ele falou bem claro, Ele disse que Ele estava para se cumprir. Era um momento de vitória. Agora, irmãos, no domingo à noite, sabe o que eles fazem? Vamos voltar. Pela linda, se no sábado à noite eles estavam com medo de caminhar até Emaús, agora no domingo faz um projeto de volta. Vamos voltar! E aí diz o quê? Diz que eles voltaram, apressados. Alguns chegam a dizer que chegou em Jerusalém por volta de 1 para 2 horas da manhã. E encontrou quem? Os discípulos. Sabe qual foi a notícia que eles deram? Ressuscitou, Ele está vivo, Ele passou o dia conosco, Ele andou conosco, nós conversamos o dia todo e nós não percebemos, nós não tínhamos enxergado, os nossos olhos estavam obscurecidos, estava como escama, mas no momento que Ele abriu, no momento que Ele cortou, no momento que Ele dividiu o pão, os nossos olhos abriram. Você sabe o que é você contando uma notícia dessa, irmãos? Os discípulos o que, irmãos? Estavam todos assim, ó. Aí diz o texto assim, ó, e Jesus apareceu no meio deles. Diz o quê? Pai seja convosco, louvado seja Deus. Era agora o Cristo ressuscitado, como diz nessa segunda parte, era um Cristo glorioso, era a glória da sua vitória. Não era mais um Cristo crucificado, não era mais um Cristo morto, não era mais um Cristo desfacelado, mas agora era um Cristo que podia dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, estive morto, mas agora estou o quê? Vivo. Por isso que eu quero concluir essa mensagem dizendo e deixando para você este salmo messiânico que me chamou a atenção e que estou refletindo com os irmãos, serve para as nossas vidas
como serviu para Jesus, mostrando para ele. Por que serve para nossas vidas? O que é que eu aprendo com esse salmo? Primeiro, no tamanho do sofrimento, que muitas vezes nos sentimos abandonados, Ele não nos deixa jamais. Você pode até se sentir abandonado, mas nunca está só. Aqueles discípulos imaginavam que estava só no caminho de Emaús. Jesus imaginava que estava só na cruz, mas Deus, nem o próprio Jesus o abandonou. Por isso que o texto é bem claro em dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, e que possamos aprender com esta palavra nessa noite, e que você, meu amado irmão, possa se apropriar desta palavra. Você não está só, por maior que seja o seu sofrimento, o Senhor está contigo. Amém?